Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje a gente vai tratar sobre um outro período histórico, né? Dentro das periodizações da história, ou os períodos que a história trabalha, que vai ser a modernidade, né? Ou Idade Moderna. Lembrando, só fazer um resgate rapidinho, que a gente tratou sobre isso quando a gente debateu sobre os conceitos de história e de tempo, né? Então, a gente conversou sobre que a história como disciplina, como área do conhecimento, ela se divide em períodos que detém cada período desse algumas características, né? Então a gente tem a pré-história como um período anterior à invenção, né, da escrita ou do registro através da escrita. A gente tem a formação das grandes civilizações que já introduziram a escrita como ferramenta, né, de comunicação e de sociabilidade. Então a gente tem a antiguidade ou idade antiga, né? Depois, com o fim da Idade Antiga, sobretudo com a dissolução, com a queda do Império Romano, que a gente tratou é, sobre a discussão do mundo medieval, a gente tem a formação do mundo medieval e da Idade Média, que tinha algumas características, como fragmentação política, né, dos territórios ou do antigo território romano, emergência da Igreja Católica como principal instituição política e religiosa, o cristianismo também como a denominação religiosa dominante e algumas características também como a formação de uma hierarquia identificada posteriormente como nobreza, vinculada à terra, vinculada aos feudos, né? A formação da sociedade feudal, a transferência de grandes contingentes populacionais para o campo e depois a gente tem também a formação do campesinato. Eu só me detive mais sobre na explicação da Idade Média porque ela se relaciona com a matéria que a gente tratou e também com a matéria que a gente vai tratar a partir desse momento. E temos a formação da Idade Moderna. A Idade Moderna ela surge, ela é o advento e é marcada, na verdade, com alterações significativas em relação às formas de funcionamento do período anterior, né? De relação entre as pessoas, das instituições políticas, do mundo conhecido. Eu vou tratar mais rapidamente agora, mas depois da Idade Moderna a gente tem também a contemporaneidade, que aí é outros acontecimentos. Esse período ele assume outras características e inclusive é o período que a gente vive atualmente, que surge a partir da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela é usada como marco para identificar o ato inaugural, né, a inauguração de um novo período histórico. No entanto, a gente vai tratar mais sobre Idade Moderna agora. Por que Idade Moderna? A Idade Moderna ela surge, de fato, como período histórico na dissolução, no encerramento, melhor dizendo, da compreensão de um mundo que era identificado com a Idade Média. E algumas características eu acho que são importantes. Essas mudanças elas alteraram significativamente o pensamento e a percepção do mundo do homem europeu. É importante a gente também registrar que o centro dessa discussão, dessa reflexão que a gente está fazendo, está na Europa, né? Não é no Brasil. O Brasil, a América Latina, a própria África, nesse contexto, não seguem a mesma cronologia, né? A mesma lógica, embora essa história ou essa percepção da história ela se ampliou para todo mundo, mas as sociedades tribais, tradicionais que residiam aqui na América não seguiam as mesmas referências históricas e a mesma compreensão de história que o homem europeu tinha. Então, isso é importante ser dito que essas alterações elas estão centradas na Europa e muito vinculadas à própria história, à trajetória histórica europeia. Então, o povo, né, que viveu a Idade Média foram os europeus. Então, a modernidade ela surge como uma ruptura e alterações em relação àquele padrão de vida, de modo de vida, de visão de mundo, de ideologia que existia na Europa. E aí, a partir de então, a gente começa a perceber uma série de alterações que permitem a gente dizer que tratavam-se de alterações importantes que marcam o advento, o surgimento de um novo tempo. Vai passar um carro de som aqui da propaganda da prefeitura em relação ao Covid, mas eu acho que vai dar para escutar legal. Então a modernidade ela é marcada por esse conjunto dessas mudanças que permitem a gente dizer
o surgimento de um outro período histórico ou marcas de alterações que são muito significativas, que permitem a gente dizer o advento de um novo tempo histórico, porque as mudanças eram muito significativas. Quais eram as características que predominavam durante a Idade Média? Eu coloquei anteriormente, né? A gente tem uma tendência de ruralização, do esvaziamento das cidades, a formação de um grande campesinato, ou seja, de um povo vinculado à terra trabalhando no campo, submetida à autoridade dos senhores feudais. O que eram os feudos? Os feudos eram unidades, né, centradas num senhor feudal, num castelo, na maioria das vezes, em que existia um nobre que exercia autoridade sobre esse campesinato, estabelecia relações de servidão, na qual esse campesinato prestava serviços nas terras desse senhor, dando muitas vezes parte daquilo que eles produziam ou trabalhando diretamente nas terras desse senhor, e esse senhor constituía a representação de uma classe guerreira, né? Por sua vez, os feudos eles também expressavam um processo de muita fragmentação política. Para a gente ter uma ideia, digamos que a gente tivesse em Niterói, cada bairro de Niterói, um feudo com um senhor feudal, entendeu? Então a gente teria no processo uma fragmentação muito grande, né? Não teria um prefeito mandando em toda a cidade. Cada bairro teria o seu dono, a sua autoridade, exercendo seu poder, cobrando seus impostos. Esses feudos detinham, vamos dizer assim, uma certa autonomia em relação ao mundo, porque eles dificilmente estabeleciam relações comerciais de maneira recorrente. O senhor feudal cobrava seus próprios impostos, muitas vezes criava suas próprias moedas em relação ao seu território. Então era como se fosse um pequeno país, né? Na prática, o funcionamento dos feudos se aproximavam disso, e esse senhor feudal, ele compunha e fazia parte da nobreza. A nobreza era uma classe guerreira, lembrando que a sociedade estamental, né, a sociedade dividida em estamentos do período medieval, se dividia entre aqueles que oravam, ou seja, a hierarquia da igreja, aqueles que lutavam e protegiam aquela ordem, que eram os guerreiros e a nobreza, e aqueles que trabalhavam, que eram os camponeses. O trabalho, inclusive, tem uma forte relação nesse sentido com a ideia de tortura, com a ideia de pecado original, mas isso é uma outra discussão que a gente trata em outro momento. O que é importante é saber o seguinte, que o campesinato ficava responsável pelo trabalho, que inclusive era mal visto, de modo geral, pela sociedade, né? Aqueles que trabalhavam eram aqueles que constituíam a base dessa sociedade. E o feudo, ele era a principal unidade política desse contexto, de autoridade, de poder, né? De organização da vida das pessoas de modo geral. A maioria das pessoas nasciam no interior de algum de algum território que estava submetido a alguma autoridade feudal. A vida dela iria permanecer desse jeito ao longo de todo o tempo, dificilmente mudaria, e ela permaneceria na condição de camponês, assim como o senhor feudal permaneceria do nascimento até a sua morte, e durante muitos séculos permaneceria como senhor feudal. Essas marcas são importantes para a gente identificar a Idade Média, a formação de uma sociedade feudal, o esvaziamento das cidades, a gente tem a formação de um campesinato e da autoridade da igreja como única instituição, vamos dizer assim, política, com algum poder sobre a autoridade do próprio senhor feudal. Embora a gente não possa também confundir e achar que a igreja exercia um poder direto sobre esses senhores feudais, como também sobre esses territórios. Ela tinha um poder, vamos dizer assim, ideológico. O que eu quero dizer com poder ideológico? Ela exercia uma autoridade a partir das ideias, porque toda essa classe feudal, toda essa nobreza, reconhecia na igreja a autoridade divina, a representação de Deus na Terra. No Papa, a representação de Deus na Terra. Então, essa relação era uma relação indireta, mas não deixava de ser uma relação de autoridade. E o que muda no advento da modernidade, que é o que a gente vai falar rapidamente, e depois a gente vai tratar cada ponto em específico, é que algumas alterações transformam profundamente a forma de ver e a forma de se relacionar do homem europeu com o mundo. E por isso, os historiadores identificaram mudanças significativas que permitiriam eles definir o surgimento de um novo período histórico, de uma nova idade histórica. Então, a gente tinha conversado na aula passada sobre a Baixa Idade Média, né, sobre as características que a gente já via de crise do feudalismo e de crise mesmo da Idade Média, que é, por exemplo, no século
15, a peste negra, que mata e gera um ciclo de fome e de desestruturação, matando praticamente 1/3 da população da Europa, né? A Europa demorou 2 séculos para recuperar, inclusive, o número de pessoas que tinham naquele contexto, e as guerras, né? Que também impactaram os índices populacionais e foram produzindo um ciclo de fome, de desorganização da sociedade feudal. Essas são algumas características, mas outras características, essas características se vinculam ao processo de decadência da Idade Média, né? Mas outras características são mais marcantes no sentido da gente definir o surgimento da Idade Moderna, da modernidade. Quais fatos, quais acontecimentos se vinculam ao surgimento da Idade Moderna, desse novo período da história? Primeiro, é um movimento, vamos dizer assim, artístico e cultural chamado Renascimento e Humanismo, que é a partir das cidades italianas que a gente tem um processo. Eu vou tratar isso de maneira mais detida na próxima aula, mas eu só vou dar uma pincelada nisso, de um processo que se desenvolve nas cidades italianas, nas cidades comerciais italianas, que passam a financiar uma série de artistas, como também redefinem o papel do homem no tempo. Por que redefine o papel do homem no tempo? Porque durante toda a Idade Média, a arte, as ideias, elas estavam submetidas de modo geral a um tipo de controle ou a um tipo de padrão religioso de pensamento. Ou seja, pensar o homem era algo proibido. Por quê? Porque o homem estava associado à carne e a carne estava associada ao pecado. É no processo de renascimento e humanismo, como movimento cultural, que a gente tem a valorização do homem como um tema a ser tratado e pensado como importante. Então, os historiadores, inclusive, definem a mudança de mentalidade entre a Idade Média para a modernidade, que a gente tem um deslocamento entre o teocentrismo e o antropocentrismo, mas a gente vai tratar isso melhor no próximo, quando a gente tratar especificamente de Renascimento e Humanismo. Fica esse breve resumo que tem esse deslocamento. Esse deslocamento ocorreu por uma série de fatores. O Renascimento é um movimento, porque de fato renasceu a arte, renasceu o debate, renasceu uma série de temas e questões que estavam interditadas e não eram tratadas durante a Idade Média, por isso o Renascimento. E esse movimento ele se inspira em valores humanistas, desde lá da Grécia, desde a sociedade grega e da sociedade romana. Então, são valores humanistas, valores que centram no humano, né? Que valorizam o humano. Isso não significa que eles fossem contrários à religião, mas eles reivindicam, reafirmam a questão do homem, do ser humano, como tema de reflexão, de expressão artística e tudo mais. Então, inspirado nas ideias humanistas da sociedade greco-romana, no classicismo. Mas isso também tudo eu vou tratar lá. Eu só quero que vocês entendam o seguinte: o Renascimento e o humanismo é um dos acontecimentos importantes que marcam, está acontecendo algo diferente, né? Alguma coisa está mudando. A outra coisa também que eu acho que seria importante é a formação dos estados modernos através das monarquias absolutistas. O que são, na verdade, os estados modernos e o que foram as monarquias absolutistas? Tratou-se, na verdade, do processo de concentração do poder nas mãos do rei. O rei passava a exercer, ao contrário do período feudal, que, embora existisse o rei não exercia um poder sobre a totalidade do território. Nesse contexto da formação dos estados nacionais. Portugal, inclusive, foi o primeiro estado nacional, que é uma das marcas da modernidade. Posteriormente veio a Espanha, que o rei passava a exercer o poder e o controle e a autoridade sobre todo aquele território. É nesse processo que a gente tem formação dessa autoridade, ou seja, ele inclusive passa a mandar no senhor feudal. Antes, essa relação ela não era necessariamente de autoridade direta, ela era dentro das relações de vassalagem e de suzerania, que conforme a gente falou na aula anterior. A outra questão também importante seria a Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Um processo de racha, de divisão da compreensão religiosa em torno do cristianismo.
né? Então, o cristianismo, a autoridade de Roma, a autoridade da igreja, que foi exercida durante toda a Idade Média, passou-se a ser questionada. Ela não exercia mais o monopólio do discurso em relação ao cristianismo. Outras correntes, outras formas de interpretar o cristianismo surgiram nesse contexto, então isso também é uma marca importante. E por fim, a expansão marítima, né? O mundo conhecido passou a ser imensamente ampliado, né? O mundo não se reduzia mais à Europa ou aos círculos próximos à Europa, como a Ásia, e ali é mais ou menos a região do Oriente Médio. A própria percepção da África, o descobrimento da América, significou uma ruptura e uma expansão de horizonte de visão do mundo que foi muito significativa e marcam de fato o advento de um novo período histórico. Eu só queria pincelar e dar esse panorama geral, mas na próxima aula eu vou tratar especificamente sobre cada tema. Na verdade, nas próximas aulas, né? Numa aula a gente vai tratar sobre expansão marítima, na outra aula a gente vai tratar sobre formação dos estados modernos e monarquias absolutistas, na outra aula sobre renascimento e humanismo, e na outra aula sobre reforma protestante. Então a gente vai seguindo esse caminho agora, já estabelecemos a nossa agenda aí de aulas que a gente vai tratar no próximo período, beleza? Eu só queria dar para vocês a ideia geral, porque a modernidade ou a idade moderna, ela é marcada por esses acontecimentos. São esses acontecimentos que permitiram os historiadores definirem o surgimento de um outro período, né? De uma outra época, ou seja, aquilo que caracterizava a Idade Média estava se alterando, estava se transformando. Então, se esses fatores que caracterizaram a Idade Média se transformaram, logo não estamos mais num modelo, né, que organizava o mundo de acordo com a Idade Média. Agora a gente precisa identificar que modelo é esse. Eles identificaram que era o advento da modernidade, tá? Na próxima aula a gente se reencontra, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vou estar passando novamente um pequeno exercício. Um grande abraço.